Olá, como estão? Eu sou André Vieira e estou com vocês para mais um giro semanal com as principais informações aqui da América Latina e também de todo o mundo. Vamos aos destaques. Um ano após o golpe, Evo Morales retorna à Bolívia acompanhado por milhares de pessoas. Luiz Arce é o novo mandatário. No Peru, Martín Vizcarra é destituído pelo Congresso e a nação já tem um novo presidente. Aqui no Brasil, candidatos de Bolsonaro derretem nas pesquisas e repúdio ao presidente brasileiro aumenta. Esses e outros destaques vocês conferem a partir de agora, 12 de novembro de 2020, e começa agora mais uma edição de Telesur Notícias em português. Evo volvió hecho millones. Evo voltou feito milhões em português. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, retornou ao seu país depois de quase um ano de exílio forçado após o golpe de Estado que o derrubou em novembro de 2019. O líder indígena permaneceu na Argentina depois de passar pelo México, país que o ajudou a sair da Bolívia diante das ameaças contra sua vida. Após a juramentação de Luiz Arce como presidente da Bolívia, Evo Morales começou uma caravana que teve início na fronteira com a Argentina e seguiu até Timoré, cidade que Evo teve que deixar há quase um ano. Antes de atravessar a fronteira, Evo se reuniu com a líder indígena Milagro Sala em Jujuy e com o presidente Alberto Fernandes, que o acompanhou até o limite entre os dois países. Já na Bolívia, a caravana parou em vários pontos onde Morales conversou com o povo que o recebeu, comemorando o seu retorno. Na cidade de Timoré, destino final de sua caravana, Evo Morales destacou, diante de milhares de seguidores, que a luta ideológica e o desprezo pelos indígenas foram as causas do golpe de Estado. Além da ação de algumas instituições, é uma luta ideológica. É uma luta cultural, é uma luta pragmática. Alguns grupos não nos aceitam, em especial o Império Norte-Americano, que não aceita que os indígenas podem mudar a Bolívia. Eles não aceitam isso, mas nós temos mudado a Bolívia. Aí estão os resultados. Momento agora de saber as atualizações da Bolívia com o nosso correspondente neste país, Fred Morales. Uma impressionante concentração estimada em 1 milhão de pessoas recebeu em Timoré, no centro do país, ao ex-presidente Evo Morales, que retornou da Argentina na segunda-feira e participou de uma caravana de 3 dias que percorreu mais de 1.000 quilômetros no país. A concentração aconteceu na pista de aterrissagem do Aeroporto Internacional de Timoré, onde, há um ano, Evo foi obrigado a renunciar por conta de um golpe de Estado. Ele havia sido detido com a intenção de ser assassinado ou de se tornar prisioneiro, segundo sua própria versão. Ele foi resgatado pelo governo do México, que o conduziu para um ano de exílio. Morales anunciou que colaborará com o governo do presidente Luiz Arce, que foi seu ministro de Economia. Continuando na Bolívia, o governo venezuelano retomou a sede de sua embaixada em La Paz, um ano após esta sede diplomática ser invadida por pessoas que usurparam funções diplomáticas com o respaldo do antigo governo de fato boliviano. O ato de retomada da embaixada foi liderado pelo chanceler venezuelano Jorge Arreaza, acompanhado por representantes de diferentes movimentos sociais. Eles ingressaram nas instalações diplomáticas, onde Arreaza removeu o quadro de Juan Guaidó, o opositor autodeclarado presidente da Venezuela, jogando o quadro no chão e colocando em seu lugar um quadro do libertador Simón Bolívar e outro do comandante Hugo Chávez. A ação aconteceu um dia após a posse de Luiz Arce como presidente boliviano. E agora, nos Estados Unidos, depois de 5 dias de incerteza, o candidato democrata Joe Biden se transformou no virtual ganhador das eleições presidenciais ao superar os 270 votos eleitorais necessários para ser declarado como ganhador. Virtual porque oficialmente o resultado ainda não saiu. Joe Biden obteve 290 votos contra 217 de Donald Trump, que se recusa a reconhecer a derrota. O atual presidente acusa o processo eleitoral de fraudulento e começou uma série de ações jurídicas que até agora conseguiu a recontagem de votos na Geórgia, após o procurador-geral William Barr
autorizar a investigação das denúncias sem nenhuma prova por parte de Donald Trump. Informações agora do Peru, onde o Congresso desta nação avançou em um segundo processo contra Martín Vizcarra e em menos de um mês aprovou a remoção do mandatário por incapacidade moral. O agora ex-presidente Vizcarra é acusado de receber subornos quando era governador do departamento de Moquegua. Numa mensagem ao país, depois da decisão do Congresso, Martín Vizcarra aceitou a resolução e afirmou que não vai apresentar nenhuma ação legal para tentar reverter a situação. Ele chegou ao poder depois da renúncia do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski em março de 2018. Manuel Merino, presidente do Congresso peruano, assumiu como chefe de Estado até o fim do período presidencial, em julho de 2021. Desde a destituição de Vizcarra, o país vive jornadas de manifestações em repúdio à nomeação de Merino como chefe de Estado, e a instabilidade política toma conta do Peru nos últimos dias. E aqui no Brasil, as eleições municipais do próximo domingo vão mobilizar milhões de brasileiros em mais de 5 mil cidades. São quase 148 mil brasileiros e brasileiras que poderão ir às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Eleição onde o presidente Jair Bolsonaro se mostra um péssimo cabo eleitoral. Começamos com as informações do Nordeste, agora de Salvador, capital da Bahia, com Dalmir Campos. A região Nordeste é a principal frente contra o atual presidente Jair Bolsonaro e as capitais mostram altos índices de rejeição. Em Salvador, maior capital da região, o índice é de 65%. No Recife, segunda maior capital, é de 44%. Já na terceira, Fortaleza, o índice é de 49%. Na corrida à Prefeitura de Salvador, Bruno Reis, aliado de ACM Neto, lidera as pesquisas e é seguido por Denise Santiago, do Partido dos Trabalhadores. Apesar de liderar, a previsão é que o pleito vá para o segundo turno e haja disputa direta. No Recife, João Campos, do Partido Socialismo e Liberdade, PSB, e Marília Reis, do Partido dos Trabalhadores, o PT, estão liderando a disputa e devem ir para o segundo turno. Uma das candidatas despencou nas intenções de voto após receber apoio do presidente. Já em Fortaleza, quem lidera é o Capitão Wagner, do Partido Republicano da Ordem Social e aliado de Bolsonaro. Apenas na reta final, Jair Bolsonaro confirmou apoio ao aliado em Fortaleza. Mas há um receio da cúpula do líder das pesquisas em que a confirmação do presidente tenha efeito reverso nas urnas. As eleições acontecem no domingo, no próximo dia 15. Muito obrigado, Dalmir. E daí do Nordeste nós passamos aqui para o Sudeste para conhecer um pouco da realidade que se vive nessa região, na matéria de Júlia Nassif e Nátio Lemos. De acordo com as pesquisas de cara com a eleição municipal de domingo, os candidatos de Bolsonaro estão mal posicionados em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Manaus. No Rio, a aprovação do presidente caiu 6% e em São Paulo a rejeição atingiu 50% dos participantes da pesquisa Datafolha. O discurso e a atuação do Bolsonaro não continua prendendo aqueles que votaram nele na eleição para presidente. No Rio, a diferença é de 20 pontos a favor de Eduardo Paes. O candidato Marcelo Crivella, apoiado por Bolsonaro, corre o risco de ficar de fora do segundo turno pelos votos direcionados à delegada Marta Rocha e à Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Em São Paulo, Celso Russomano já perde o segundo lugar na disputa com Guilherme Boulos e a maior cidade do país pode ter um segundo turno entre o neoliberalismo e o socialismo. Nossa campanha cresce a cada dia, mesmo tendo pouco tempo de TV, mesmo tendo pouco dinheiro. A eleição na maior capital do país será clave para definir o futuro do seu ordenamento urbano. Em 2021, será decidido o plano diretor. O prefeito Bruno Covas é o candidato com maior número de doações do capital imobiliário e empreiteiras, enquanto que Boulos é coordenador do movimento Sem Teto MTST. O Bruno Covas, que é o atual prefeito, dentre os 10 maiores doadores de recursos para sua campanha, 7 são empresários do mercado imobiliário. A eleição do próximo domingo será a primeira avaliação do mapa político após a chegada de Bolsonaro ao poder. Júlia Nassif e Nátio Lemos para a Telesur. O fenômeno meteorológico ETA provocou grandes danos ao passar pela América Central, deixando um rastro de mortes em vários países antes de continuar o seu caminho ao Caribe e aos Estados Unidos, onde recuperou a categoria de furacão. Ao menos 87 pessoas morreram vítimas do ETA na América Central.
As autoridades continuam ajudando as pessoas afetadas e procuram pelos desaparecidos poucos dias depois da passagem do ETA. A pandemia do novo coronavírus continua sua propagação em todo o mundo e os Estados Unidos continuam como o país mais afetado, ultrapassando 10 milhões de casos confirmados e registrando, vejam só, 200 mil novos casos por dia. Durante a semana também foram conhecidos os avanços e bons resultados de 2 das vacinas contra a Covid-19. A candidata russa Sputnik V, que segundo as informações do diretor do Centro Gamaleya de Moscou, tem 92% de efetividade, possibilitando sua pronta aplicação massiva. A empresa estadunidense Pfizer também informou que a vacina que desenvolve juntamente com a BioNTech tem 90% de eficácia contra o novo coronavírus. Bem, gente, e ao longo dos meses nós estamos acompanhando aqui no Telesur Notícias em Português os detalhes sobre o avanço do terrorismo no norte de Moçambique. Agora nós passamos para a capital desse país, Maputo, para falar com nossa companheira Slaide Mutemba, que nos tem os detalhes. Continua a escalada de violência protagonizada por terroristas na província de Cabo Delgado. Os rebeldes instalados há mais de 3 anos naquele ponto do país ameaçaram assaltar estabelecimentos penitenciários nos distritos de Macomia e Mocímboa da Praia. Vários órgãos de comunicação moçambicanos e internacionais relataram um massacre protagonizado pelo grupo Estado Islâmico no final da semana passada em Cabo Delgado. Entretanto, o governo moçambicano garante que não houve massacre pelos terroristas recentemente em nenhum distrito daquela província. Esta terça-feira, o secretário-geral da ONU condenou os alegados massacres cometidos por terroristas em Cabo Delgado. Num comunicado, António Guterres insta as autoridades do país a conduzir uma investigação sobre o terrorismo naquela província, bem como a responsabilizar os autores. O secretário-geral reiterou o compromisso das Nações Unidas em continuar a apoiar a população e o governo moçambicano nos esforços para defender os direitos humanos, promover o desenvolvimento e prevenir a propagação do extremismo violento. Dados oficiais indicam que há pelo menos 435 mil deslocados. No dia 11 de novembro de 1975, o povo angolano conquistou sua independência de Portugal. E nós queremos celebrar a data comemorando com um vídeo que mostra a ligação do continente latino-americano com o continente mãe, a África. Terminamos hoje resgatando o clipe da música Mulemba Xangolá, com Marisa Monte, Carlinhos Brau e o fantástico músico angolano Bonga. Nós continuamos nas redes sociais, em nossas telas em espanhol e inglês e toda quinta-feira aqui no Telesur Notícias em Português. Nós somos a Telesur, o nosso norte é o sul. Angola, Bahia, Batá.